Olá pessoal, novamente o professor Anderson. Agora vamos gravar um vídeo da série de movimentos rotacionais. Agora a combinação entre os movimentos de rotação puro com movimento linear. Se você pegar um objeto e combinar esses dois tipos de movimento, enquanto ele gira em torno de um eixo fixo de rotação e ele descreve um movimento linear ao mesmo tempo, nós chamamos esse movimento de rolagem ou simplesmente rolamento, certo? Então, rolamento é uma combinação entre esses dois tipos de movimento, de rotação e de translação, que é o movimento linear, beleza? Como é que a gente pode trabalhar isso no Algodo? Então, tá aqui um monte de risco sobre o último vídeo que a gente fez foi sobre trabalho, né? Como a gente calcular o trabalho em relação ao teorema da energia cinética, né? Trabalho de energia cinética. Enfim, vamos fazer aqui um novo cenário, bacana, bonito, e vamos fazer um objeto em rolamento. O que significa o objeto em rolamento? Vamos pegar esse plano aqui, ó, e vamos incliná-lo para que a gente possa fazer um objeto rolando. Poderia ser um objeto rolando em linha reta, mas eu teria que aplicar uma força. E aqui não, aqui eu solto, a própria força da gravidade vai fazer ele descer, beleza? Vamos deixar aqui a força gravitacional. Vamos fazer um objeto qualquer aqui, ó. Ó. Show? A força da gravidade vai fazer ele descer e ele vai rolar. Perceba que ele anda em linha reta e gira ao mesmo tempo. Isso significa movimento de rolamento. Olha isso, ó. Uou! Quais são as características de um movimento de rolamento? Olha só, gente. Enquanto o objeto ele rola descendo, ele tem as velocidades, as forças atuando sobre ele, tudo o que a gente já estudou até então, né? Então, tangente à trajetória circular, nós temos uma velocidade linear, é ou não é? Temos sim uma velocidade linear, tangente à trajetória. Então, como ele está descendo da esquerda para a direita inclinado, o objeto está girando no sentido horário. Então, a velocidade angular seria negativa. Se a gente colocar as forças, as velocidades que estão atuando sobre o corpo, a gente vai ver algo parecido aí. Ó. Vê, ó, velocidade e velocidade angular. Vamos trazer para cá. Olha isso. Vamos colocar valores. A gente vai observar, inclusive, que os dois valores vão mudar. Ó, negativa a velocidade angular, tá vendo? Porque está no sentido horário. Olha, aumentando os dois, tá vendo? Ó, aumentando. Por que está aumentando? Porque existe uma força atuando sobre o corpo. Força peso. Então, uma componente da força peso que atua sobre esse movimento paralelo aqui, ó, à velocidade, é o que faz o objeto andar nesse sentido. Então, essa força peso, ela é constante aqui e ela vai realizar um torque sobre o objeto. O torque vai ser constante nesse caso, vai fazer o momento angular variar e, consequentemente, o giro vai mudar, né? A velocidade vai tudo vai mudar. Então, você percebe aqui, ó, que desce mesmo. Tranquilo, né? Beleza. Para que exista rolamento de um objeto em determinada superfície, deixa eu mudar aqui esse aqui para ficar menor. É necessário que exista um atrito entre o objeto e a superfície. A gente vai ver forças de rolamento depois, né, sobre isso. Mas se não existir atrito, gente, olha o que acontece. Vou clicar nesse objeto aqui, vou vir aqui, independente da massa, ó, fricção é o atrito. Vou tirar o atrito. Inclusive, eu vou tirar o atrito também da superfície. Olha o que vai acontecer, ó, com a velocidade angular. Ó. Olha isso. Ele já estava girando, né? Então, vamos fazer isso aqui, ó. Vamos lá. Vamos diminuir isso daqui. E vamos selecionar. Vai descer mais devagar agora. Ó, selecionei. Olha o que está acontecendo. Ó, tá certo. Olha a velocidade, ó. Ó, a velocidade linear aumentando. Mas olha a velocidade angular. Zero. Por que zero? Porque o objeto está deslizando. Então, o rolamento está atrelado necessariamente ao atrito. Porque se não tiver atrito, como é que o bicho vai girar aqui, né? Como é que o corpo vai girar? Então, tem que haver atrito. Correto? Se não haver atrito, não vai... Mas a velocidade linear continua. Beleza? A velocidade linear continua. Então, beleza. Vamos voltar aqui até ter o atrito que tinha, né? Ó. Tá com atrito, voltei, ó. Voltou a ter atrito, certo? Ó. Vou selecionar 0 e... A fricção do objeto, não, é porque já estava girando, né? Pronto, agora vai ter. Voltei, certo? 0,... Não.
Agora sim. Pronto, 0,5. Por causa desse atrito que o objeto ele vai descer, beleza? Então, nós temos aqui uma velocidade angular associada ao objeto e uma velocidade linear. E como nós já vimos, qualquer ponto desse objeto ele vai ter velocidade angular constante. Isso se eu pegar um outro corpozinho aqui, ó, e colocar aqui, por exemplo, ó, e outro aqui, por exemplo, ó, colocar dois eixos de rotação aqui, o que é que vocês vão perceber? Esses eixos de rotação aqui eu vou colocar freio. Por que freio? Para que ele não gire, né, em torno do próprio eixo. Outro aqui, ações geométricas. Só para a gente ver que a velocidade é constante. Aqui, ó. Ok? Lá de novo. Esse freio aqui é só para que esse objeto ele não gire em torno dele mesmo, porque ele vai girar em torno do objeto maior, né? Então vamos lá, vamos ver como é que funciona isso aqui. Bem devagarzinho de novo. Oh! Deixa eu diminuir aqui a velocidade de simulação. Bom, vamos lá. Olha, está meio bagunçado. Mas se você perceber, ó, olha o que é que acontece. Deixa eu aumentar aqui para você ver. Ó. Qual é a velocidade angular do objeto no total? Menos 16,33. Qual é a velocidade angular desse daqui? Olha aqui, ó. Menos 16,33. Menos dos três é a mesma velocidade angular. Agora a velocidade linear vai mudar, porque depende da distância, né? Ó. Olha a velocidade linear. Vai mudando, mudando. Ok. Mas é o seguinte. Você viu que a velocidade linear ela muda porque o objeto está girando. A velocidade angular não muda. Tranquilo? Não muda. Nós já vimos que quando o objeto está deslizando, a velocidade angular é zero, porque ele está deslizando, não está girando. Mas olha o que acontece com a velocidade linear. Olha o que acontece com a velocidade linear. Eu vou tirar o atrito de novo, ó. No objeto deslizando, certo? Eu vou tirar o atrito tanto do objeto quanto da superfície de contato, é importante. Ok. Vou colocar a simulação no mínimo aqui para que a gente consiga manipular, porque senão ele vai descer aqui e a gente não vai conseguir. Olha só. Tá girando porque... Oh, chega, compadre. Pronto. Tava girando, né? Agora tá marrendo. Deixa ele descer. Pronto. Tá descendo, deslizando. Olha o que acontece com as velocidades. Ó. E... a velocidade angular ainda tá aumentando. Olha isso. Vou parar. Parei. Olha as velocidades lineares. Tá vendo aí, ó? 1,88 por 3. Vai aumentar porque o objeto está sob o efeito da gravidade, né? Ó. Vamos de novo, ó. Olha só. A velocidade angular aqui, gente, é zero. Não está girando não, mas pelo fato de o objeto ele tá... Eu acabei de... Deixa eu ver se tem algum atrito ainda. Fricção não tem. Fricção não tem. Pronto, deve ser algumas imperfeições aí. Na hora que eu bato assim, dá um certo torque no bicho, certo? Mas olha isso, ó. Olha. Na verdade, as velocidades angulares não é do objeto maior. A velocidade angular é desses objetozinhos aqui, porque tem um eixo de rotação associado a ele. Pelo fato da velocidade estar aumentando, pode ser que o eixo esteja mudando, mas a velocidade angular geral não muda. Então, você vê que está aproximado de zero. Mas olha isso, ó. As velocidades lineares, ó, é sempre a mesma. Então, qualquer ponto do corpo, a velocidade linear é sempre a mesma. Sempre a mesma. Mas vamos analisar, pensar o seguinte. Olha só. A velocidade linear é a mesma. Correto? Correto. Quando o corpo está girando, qual é a velocidade da extremidade? É uma. Qual é a extremidade de baixo? É outra. Concorda, né? Beleza. Qual é a velocidade do meio? É essa mesma aqui. É ou não é? Beleza. Não, na velocidade de rotação do meio é zero. Não. Quando o corpo está girando parado, a velocidade do meio do centro é zero. Ela está girando aqui parado, mas a velocidade de cima e a velocidade de baixo, ela é a mesma, só que sentidos opostos, porque está a mesma distância do centro. Olha só o que vai acontecer. Quando você soma esse movimento de giro com um movimento linear sem giro, você tem um movimento de rolamento. Olha o que vai acontecer. Você tem que o movimento linear aqui
ele tem essa velocidade, e o movimento angular, ele tem essa mesma velocidade, ou seja, é 2 vezes a velocidade que é do centro de massa, porque concorda comigo que todos os pontos aqui do objeto em deslizamento e translação, a velocidade é a mesma? Então, essa velocidade aqui de cima vai ser igual à velocidade do meio. Só que a velocidade do meio, ele só tem no movimento linear, não tem no movimento rotacional. Então, somando um com o outro, vai dar só uma vez essa velocidade. Aqui em cima, não. Aqui em cima, no rotacional, vai ter a velocidade rotacional, que é a mesma do linear, que vai dar 2 vezes. Já no movimento de baixo, vai ser ao movimento linear, só que esse movimento rotacional, ele é contrário, ou seja, vai dar 0. Ou seja, no movimento de rotação, o ponto imediatamente que toca o solo, a velocidade linear é 0. Porque o objeto está sempre tocando no chão. Agora, o movimento de cima é 2 vezes a velocidade. E a velocidade do meio é a velocidade normal. Essa velocidade no meio é a velocidade que a gente chama de velocidade do centro de massa do objeto. Um objeto homogêneo, ele tem um centro de massa no seu centro geométrico. Um disco, por exemplo, tem... Vamos falar numa roda, né? Tem centro de massa no centro. Então, ó, a velocidade do centro de massa de um objeto em rolamento é igual à velocidade normal. Certo? Você usa vários termos aí para calcular, dependendo do movimento, né? Da parte extremamente superior, 2 vezes a velocidade do centro de massa. E inferior, 0. Tranquilo? Então, nós temos aí a diferença entre o movimento rotacional e linear, mas a soma dos dois dá um movimento de rotação, e vocês viram, depende do atrito. Se não tiver atrito, há deslizamento, não é? Então, beleza. Então, nós já vimos a descida com deslizamento, nós já vimos o rolamento em uma rampa. Vamos ver uma característica do movimento de rotação? Vamos abrir aqui uma nova aba, uma característica do movimento de rotação, como é que ele se dá? Olha isso. A gente vai pegar, vai fazer um objeto aqui, ó. Um objetozinho bacana, olha isso. E vamos fazer ele girar, tranquilo? Olha como é que vai se dar esse movimento. Nós vamos pegar aqui no centro e vamos colocar um riscador. No centro mesmo. Vamos diminuir esse riscador. Vamos deixar esse riscador vermelhinho mesmo, tá bom? Vamos colocar aqui o tempo para assumir 5 segundos. Vamos copiar esse riscador e vamos colocar na parte superior. Olha como é que vai ficar isso. Ó. Vamos mudar a cor. Vamos colocar aqui preto. Preto é bacana que dá para ver. Show. Olha como é que vai ficar isso. Ó. Não vou colocar um eixo para ele girar, não. Vou aplicar uma força, gente. Aqui, ó, nesse ícone, ferramenta agarrar, você pode aplicar forças, ó. Tchum, aplica força mesmo no objeto. E só aplica essa força quando o objeto está em simulação. Olha isso. Vamos colocar a força peso para ele ficar no chão, né? Vamos lá. Vamos lá. Simulação. Olha como é que vai ficar. Vamos mudar a cor dessa bola, porque verde com verde não deu contraste, correto? Colocar um pneu preto. Pneu preto. Preto dá para ver melhor. Vamos lá. Agora vamos colocar... Vamos pegar uma forcinha nele aqui. Olha isso, ó. Menino, olha que massa. Tá vendo aí, ó? Olha. O que é que isso nos diz, ó? E essa parte superior aqui, olha a trajetória que ela faz, ó. Tá vendo aí, ó? E a do meio em linha reta. Tranquilo? Então, a trajetória de um objeto em rolamento, ela depende do ponto em que você está analisando, ó. O ponto central, ela é linha reta, ó. Mas a superior, ele faz esse movimento aí. Tranquilo? Beleza. Gente, para você calcular as velocidades, alguma coisa do tipo assim, você pode calcular de rotação, você pode colocar calcular de rolamento, fazer a soma, enfim. Mas tem uma maneira, tem uma situação que você tem como calcular a velocidade de um objeto em rolamento, porque senão você calcularia, ó, vou calcular a velocidade linear aqui do movimento em rotação, aí você calcular, fazer V é igual a 2πrf, aí depois, mas o movimento linear está andando com tal velocidade, aí vai somar, é um trabalho da bexiga. Mas olha o que você pode fazer para você calcular
o movimento. Deixa eu botar aqui nessa daqui. Pronto, aqui tá mais bonito. Você pode calcular a velocidade de um objeto em rolamento como se aquele objeto ele estivesse girando em torno de um eixo fixo, um movimento de rotação puro. Ah, mas ele não está em rolamento. Tá, mas a gente vai fazer uma coisa. Ó. Olha só o que a gente vai fazer. A gente vai criar um objeto. Vou colocar aqui 1 metro de raio. 1 metro de raio. Tá aqui o objeto. Exatamente na extremidade. Tá vendo aí, ó, que ele tá exatamente na extremidade aqui, ó. Show de bola. Para que ele não bata nesse solo aqui, ó, ele tá sobre o solo, ele tá girando no solo, por exemplo, ele tá girando para cá, mas vamos dizer que ele tá só girando aqui. Olha como é que funciona. Você pode analisar esse objeto como se ele estivesse fazendo uma rotação pura, mas essa rotação é uma rotação um pouco diferente. Porque se você calcular como uma rotação pura, você calculando uma velocidade aqui na extremidade, você está calculando só a velocidade de rotação. E cadê a de translação? Você pode fazer o seguinte, ó. Você pode pegar um eixo fixo. Vamos colocar camadas de colisão diferentes. Então, aqui ele está na camada de colisão A. E esse objeto de baixo aqui, ele está na camada de colisão todas. Por que todas? Porque ele é o solo, então qualquer camada de colisão vai bater nele. Mas vamos tirar todas? Vamos tirar. Como a de cima está A, eu vou deixar isso aqui na B, para que ele não bata. Certo? Ó. Se eu colocar para funcionar, você vai ver que ele vai descer, tá vendo? Porque não está mais em camada de colisão. Ok. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar um eixo de rotação e vai colocar exatamente aqui no ponto de contato entre ele e o solo. Show? Acho que eu não coloquei exatamente embaixo, não. Acho que aqui está embaixo. Pronto. Vamos colocar agora menorzinho. Pronto. Exatamente onde está tocando o solo. Certo? Ok. Beleza. Agora é o seguinte, vamos dizer que esse objeto ele está rolando com velocidade constante. Então, se ele está rolando com velocidade constante, ele vai ter uma rotação constante. Então, vamos colocar o motorzinho dele aqui com uma frequência de, sei lá, 1 Hz, que é 60 RPM, né? A gente já viu isso de coisa salteada. Tranquilo. Olha isso, gente, agora. Vamos colocar no sentido horário mesmo, não tem problema não. Ou no anti-horário, não, no horário. Olha só, gente. Qual é a velocidade nesse ponto? Qual é a velocidade no centro? Qual é a velocidade na extremidade extremamente superior de um movimento em rolagem? A gente já viu. No centro é a própria velocidade do objeto, a velocidade do centro de massa, que ele vai se locomovendo. Na parte superior é 2 vezes essa velocidade do centro. E na inferior é 0. Então tem que dar 0. E como é que esse movimento a gente pode calcular no movimento de rolamento através de uma rotação pura? É como se o eixo de rotação deixasse de ser aqui no meio e fosse aqui na parte inferior. E esse objeto está girando aqui em torno dele. E essa velocidade ele vai ser proporcional aos raios. Tranquilo? Proporcional aos raios. Você calcula a velocidade no centro. Aqui em cima vai ser 2 vezes ela e vai ser uma só. Eita, professor, como é que eu faço isso? Analisa como se esse objeto ele tivesse aqui. O eixo de rotação. Você sabe qual é a distância para o centro? Sabe ou não sabe? Sabe. Porque se você colocou esse objeto com um metro de raio, qual é a distância daqui para cá? É 1 metro. Não é 1 metro de raio? Você colocou esse objeto com 1 metro de raio e o raio é a distância daqui para cá. Então a distância daqui para cá vai ser 1 metro. E qual é a distância daqui lá para cima? 2 metros. E qual é a distância daqui para aqui mesmo? 0. Olha só. Olha só. A gente vai fazer isso. Quer ver? Ó? A gente vai fazer isso. Como é calcular? A gente vai pegar... eu acho que está grande demais esse giro. Vamos diminuir aqui. Está grande demais. Tá grande demais. Vamos colocar 6 Hz. 6 Hz. Para ele ficar menor para que ele não dê zebra, né? Ok. Beleza. Tranquilo.
6 Hz. Então, tá aí. Vamos colocar um objeto lá em cima. Um embaixo aqui, pertinho aqui, exatamente embaixo, bem embaixo, porque ele vai girar, né, ó. Vai ser exatamente aqui, ó. Tranquilo. Pertinho, né? Pertinho. Vamos botar aqui um eixo dentro dele. Um eixo. Adicionar um eixo no centro. Adicionamos. Vamos fazer aqui freio. Só para a gente saber a velocidade nesse ponto. Ok. Tranquilo. Vamos fazer agora um lá em cima. Pequenininho. Pequenininho. Exatamente em cima. Aqui. Epa. Deleta esse. Coloca aqui. Eita, danado. Selecionar aqui. Vamos colocar exatamente aqui. Tranquilo? Beleza. Vamos colocar um eixo no centro dele. Se dá uma pequena divergência, gente, não tem problema não. Um eixo. Vamos colocar uma frenagem aqui nele para que ele não interfira muito. Tranquilo, tranquilo. Vamos ver como é que a gente vai proceder nisso aqui agora. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, gente. Olha só. Vamos lá. Funcionando. Olha isso. Olha que bacana. Velocidade linear. Valores. Olha isso. Perfeição, hein? Vamos aumentar mais um pouquinho aqui as setas, ó. Olha isso. Gente, o tamanho da seta determina seu módulo, não é? Olha só. Qual é a velocidade do centro? Qual é a velocidade do centro? 0,62. Qual é a velocidade da extremidade? É o dobro. 0,62 vezes 8 é 1,24, 1,25. Por que aqui não está aparecendo? Porque o tamanho da seta é zero. Embaixo é zero. Agora vamos ver se os cálculos estão certos. Olha só. Olha só. Para você calcular a velocidade, como é que você calcula a velocidade? 2 vezes π vezes r vezes f. Vamos calcular a velocidade do meio. Aí a de cima vai dar, né? Ó, a velocidade do centro de massa, a velocidade do meio. Vamos lá. Lembra, é a velocidade em relação ao eixo que a gente aqui considerou. Porque a gente está usando uma rotação, um rolamento com uma rotação pura. Esse objeto aqui está rolando, mas a gente está fazendo essa manha para que a gente calcule de maneira mais simplificada, né? Não tá branco aqui o negócio, né? Vamos lá. V vai ser igual a 2 vezes 3,14. Não é assim que calcula a velocidade? 2 vezes 3,14. Vamos calcular a velocidade do meio. Vezes o raio. Opa! O raio tem 1 metro. Desse círculo aqui tem 1 metro. A gente viu. Então a distância daqui para a velocidade que a gente está é 1 metro. Ok? Vezes a frequência. A gente colocou 6 RPM, é 0,1 Hz. Correto? É 0,1. Ou seja, a velocidade do centro de massa vai ser igual a 2 vezes 3,14 vai dar 6,28. 6,28 vezes 1, 6,28. Vezes 0,1 décimo, dá 0,628. 0,62. 0,63 arredondando. Correto? Metros por segundo, olha aí, ó. Perfeito. Se você for calcular aqui em cima, o que é que você vai fazer? Ao invés de você colocar 1 metro de raio, você vai colocar 2 metros, porque a distância daqui para cá é 1 e 1, 2. Aí aqui vindo 2, dá esse resultado aqui, bateu. Como você calcular a velocidade linear em qualquer ponto do objeto. É só você calcular em relação ao ponto de contato entre o objeto e o solo, né? Que ele está rolando. Beleza, gente? Então, por enquanto é isso. Nos próximos vídeos, a gente vai ver quais são as forças que atuam, certo? A energia cinética de rotação do rolamento, trabalho, momento angular, enfim. Por enquanto é isso, tá? Um abraço
e tchau, tchau.